Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Vitrine Podcast. Vamos acostumar com esse nome, Adriano. Vamos acostumar. Logo nova, né? Ó. Logo nova, rolando. Modernizado. E nome novo também. Nome novo, é. O nome a gente mudou. Muito legal. Vamos lá. Adriano, ó, fiz uma colinha pro nosso convidado, que é um convidado mais que especial. Mas coube tudo aí numa só? Rapaz, uma folha só coube? É porque eu marquei com ele desde 2023. Tá em 2024. Agora a agenda conciliou. Agora tá. Aí a gente conseguiu. E eu vou dar assim, resumir, né? Não dá pra falar tudo. Adriano Martins, empreendedor, administrador, educador, consultor de empresas, vice-presidente da FACESP, é isso, Adriano? É isso aí, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. E CEO da Meta Filter. Isso? É como o Google, sabe? Você pode pronunciar de algumas formas. A maioria das pessoas prefere o jeito norte-americanizado. Que isso? Que quando tem o E no final, o ER, aí o U se torna IU, né? Então é Filter. Agora, o Meta também é nosso. Essa pronúncia. O americanizado é Metafilter. Metafilter. Porque eles falam o T, um som puxado um pouco pro R, e assim como o I muda para A e tal, o U é filter. Mas e Estado de São Paulo, Brasil? Nós adotamos aqui o Metafilter. Metafilter. E por que esse nome? Porque filter, o significado dele é além do futuro. Filter além do futuro. Filter. E o meta, né, é um prefixo de metaverso. Então, aquelas possibilidades além da nossa realidade física, além do futuro. Então, a união dessas duas palavras. Caramba, Adriano. Adriano, ó, a gente já tem o prazer de te conhecer há algum tempo. O prazer é recíproco. A gente tem esse prazer. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, e foi muito engraçado porque você exercia um cargo de presidência. E aí, quando você me conheceu, no caso, você já conhecia o Adriano, e eu posso falar isso tranquilamente, você foi um cara super educado, um cara super, apesar de tava num cargo muito acima, você foi um cara super receptivo, educado. Então, eu gostaria até de dar esse feedback. Eu acho que é por isso que a gente sempre se encontra, tem uma energia boa. Porque a gente, às vezes, muitas das pessoas que não te conhecem, então eu quero deixar esse depoimento meu. E já aproveito e falo pra você. Pra quem não te conhece, difícil, hein, Adriano? É de Adriano para Adriano hoje. Difícil. Mas para quem não te conhece, fala um pouquinho da sua história, da onde... Como se inicia a sua jornada. Essa jornada empreendedora. Isso. Eu sempre costumo lembrar que o meu primeiro empreendimento foi eu brinco, né? Uma fábrica de sorvetes. Eu tinha 7 para 8 anos de idade, meu tio resolveu me dar de presente... Eu inventei de começar a fazer gelinho. Sabe, gelinho no saquinho? Sim, gelinho. E aí é sempre assim, né? Quando a gente inventa alguma coisa, na maioria das vezes, sempre não, mas na maioria das vezes, a gente tem a felicidade de alguém da família apoiar e tal, né? Sim. Então, eu comecei a fazer pra casa. Mas eu falei assim, esse negócio pra casa eu também posso sair pra vender. Aí a família ajudou, me deu um isopor, uma caixinha de isopor, né? Ajudou a pagar ali os primeiros insumos e tal. Eu comecei a fazer, saía para vender. Isso há mais de 40 anos atrás. Mas o mercado desde lá de trás, já era agressivo já. O pessoal fala que o mercado é perigoso hoje, ele sempre foi perigoso. Sempre foi perigoso. Empreender é tempo ruim. Empreender é tempo ruim o tempo inteiro, né? Aí a época, um dia eu saí... O molecada me pegou na rua, me deu os cascudos, tomou o gelinho, tomou o dinheiro, não deixou com a caixinha de isopor, voltei pra casa, os pais olharam e falaram, não, tá muito perigoso você na rua, fica por aqui mesmo. E aí encerrou as atividades do fabriquinho de sorvete. Já era. Impossibilitado de continuar. Aí depois desse primeiro empreendimento, eu sempre gostei de tá buscando exercer alguma coisa, sobretudo alguma coisa que desse grana, né? Sim. Como história muito similar à da grande maioria da população brasileira.
né? Sempre batalhando, buscando uma forma de conseguir um recurso a mais para a família. Não foi diferente comigo, então eu sempre vendia bandeirola em época de Copa do Mundo, refrigerante no estágio do MAC, amendoim, mas as principais passagens minhas nessa trajetória empreendedora, de formação empreendedora, dos 9 até os 11 anos eu fui entregar leite Yakult com a minha mãe, né? Minha mãe entregava leite Yakult e eu fui nesse período entregar com ela também. Isso já deu uma boa noção assim do que era ter contato com pessoas, atender clientes, oferecer, vender, controlar aquilo. Então todos os itens, né, pertinentes a exercer uma atividade comercial, ali eu tive contato durante 3 anos. Aí com 11, um dia eu costumava chegar, às vezes, né, chegava atrasado na aula, porque eu fazia isso de manhã, estudava à tarde, mas até que ia legal na aula também, gostava de inglês na época, uma professora de inglês falou assim: Adriano, o que você está fazendo agora? Eu falei: professor, na época eu estava já entregando jornal. Aí eu saí do Yakult e fui entregar jornal. E no jornal já começa algumas passagens que eu costumo pontuá-las como aprendizados, que eu procuro trazer sempre comigo. Comecei a entregar jornal, e jornal na época, não sei nem como é hoje, mas na época quem entregava, por exemplo, eu entregava e ia sair. Então eu ia ensinar você. Sim. A rota, né? Isso, as casas, a rota, o roteiro e tal. E o cara que estava saindo, o rapaz que estava saindo, me ensinou a rota, o roteiro. Aí eu comecei a entregar, no primeiro dia entreguei, cheguei de volta, por coincidência, o jornal, o escritório do jornal, onde a gente montava o jornal, né? Saía da Nova Marília, umas 5 e pouco da manhã, chegava aqui às 6 da manhã para montar o jornal ainda, para sair para entregar aqui debaixo da associação comercial, onde funciona hoje ali o Uniacim, ali o Odonto Compra, ali. E aí no primeiro dia eu cheguei de volta, tal, já tinha reclamação, que eu tinha deixado de entregar em, não lembro agora, 2 lugares, 3 lugares. Falei: puxa vida, mas eu entreguei. Aí tudo bem. Aí segundo dia, também mesma coisa, reclamação de eu não entregando. Aí na época o Oswaldo, que era o gerente daí, já ficou cabreiro comigo, né? Mas eu entreguei. Então vai lá e leva lá nas casas. Terceiro dia, eu falei: não, tá errado. Alguma coisa. Esse pessoal malandro tá ficando com o jornal pra passar pro amigo, pro parente, pro vizinho e pedindo outro. Eu pensava, né? Sim. Eu falei assim: eu vou passar, porque eram as mesmas casas. Eu vou passar, mas vou ficar esperando. Que eu vou ver o senhorzinho sair de lá, pegar o jornal e depois reclamar pra pedir outro. E a época, né? Isso aí tinha valor. Sim. O jornal não era barato. E vendia muito avulso. Aí fiquei lá na espreita, né? Esperando. Não era o dono da casa que pegava o jornal. Era o cara que tinha me ensinado a rota. Então depois ele vinha recolhendo os jornais pra vender, lógico, né? Pra vender. Mas por que eu lembro disso? Porque naquele momento eu fui penalizado. Porque na reincidência, o Oswaldo pegou e falou assim: ó, esse jornal aqui você vai pagar. Né? Os que reclamaram você vai pagar. E aí foi também o que me motivou. Falei assim: não, vou ficar olhando, porque não vou ficar pagando o jornal. Sim. Não é desse jeito. Né, já ganha, né? Um salário bem pequeno. E aí eu peguei, cheguei e falei: Oswaldo, né, o que aconteceu, eu fiquei esperando. O que acontece é que o apelido dele era velho, né? O velho, né? O rapaz saiu, chamava, o apelido dele era velho. O velho passa depois e recolhe o jornal. Certamente para vender. Aí, no dia seguinte, o Oswaldo foi e pegou o velho em flagrante. Moral da história. Que ficou para mim, né? Não naquele momento que, quando acontecem essas coisas com a gente normalmente não tem a maturidade de digerir, internalizar aquele conhecimento, aquele aprendizado. Mas depois, sobretudo quando eu comecei a empreender, já na fase adulta, eu vira e mexe vinha na cabeça, falei assim: peraí, eu não vou penalizar um colaborador
antes de ouvir as outras partes, antes de investigar até o fim. Porque senão eu corro o risco de ser um Oswaldo. Entende? Legal, com certeza. Então, essa trajetória, eu tive algumas desses momentos que eu gosto de pontuar. Tive vários, mas alguns eu gosto de pontuar. Esse, que ficou marcado, eu procuro exercer sempre esse aprendizado. Um pouco mais à frente, né? Aí que vem a história da professora de inglês, que falou: o que você está fazendo? Estou entregando o jornal. Eu falei assim: olha, tem um amigo do meu marido que é advogado, vai precisar contratar um office boy, você não quer um trabalho assim, assado? Eu falei assim: ó, quero fazer entrevista então, né? 12. Aí eu vim fazer entrevista com o saudoso falecido Dr. Alceu Carvalho. Eu com 12 anos, ele entrei na sala dele, tá, me deu uma folha, igual você tem essa na mesa aí, e um lápis, falou assim, depois de conversar um pouquinho, eu falei assim: Adriano, escreve por que você quer trabalhar aqui. Meu, hoje eu olho e falo assim: o que o doutor Alceu tinha na cabeça falar um menino de 12 anos escrever por que eu queria trabalhar ali, né? Eu sabia que eu queria trabalhar ali. Aliás, eu pagaria qualquer preço para ter essa redação de 12 anos. Aí eu fui contratado, fiquei lá até os 18 anos, trabalhando com ele, com o Dr. Sérgio Roim, e lá eu tive muitos aprendizados, foram 2 mestres para mim. E 2 aprendizados que eu compartilho e continuo usando, procurar exercer sempre. Um deles, um dia, a sala dele, vamos considerar que a sala dele é aqui, e eu ficava depois da porta ali, ou seja, dava, sei lá, 8 passos, tá? E era costumeiro. Adriano, por favor. Ele super educado, sempre por favor, educação exemplar. Pois não, doutor Alceu. Por favor, pega a pasta da cliente e tal, tá na última gaveta. Só que é assim, pessoal, a mesa dele aqui, o armário de aço aqui, ó, um pouco mais, se você desse uma esticada, você chegava no armário, com as gavetas, para pegar. Mas era normal. Hoje, se você fizer isso daí, é perigoso. O colaborador fala assim: você é folgado, hein? Aí, custa, tá pregada a bunda, né? Cadê? Custa esticar e pegar, mas nem passava isso na cabeça. Sim, não é? Sim. Por quê? Porque é outro momento, outra cultura, né? Educação e tal. Aí eu fui, tava na última gaveta, abri a gaveta, peguei a pasta e empurrei a gaveta com o pé. Rapaz, pra que eu empurrei essa gaveta com o pé? Esse doutor Alceu me descascou de tal forma que eu fui embora pro almoço chorando e não queria voltar à tarde. Por que isso? E aí, primeiro começou assim, já olhou feio e falou assim: o que você acabou de fazer? Eu falei assim: o que, doutor Alceu? Você já me viu alguma vez fechar isso daí sem ser com a mão? Não, doutor. Aí, ó, lenha. Moral da história. Pula essa etapa. Moral da história. Já empreendendo, desde os 20 e poucos anos, teve um momento que eu lembrei exatamente desse ensinamento do doutor Alceu. Que pra mim ficou, naquele momento, lógico que nunca você não assimila, mas depois fala assim: puxa vida, pra não falar um palavrão. O doutor Alceu tinha razão. A gente tem que acostumar a mente da gente, o comportamento nosso, a fazer o que precisa ser feito, não o que é mais fácil. Porque toda vez que você fizer o mais fácil, você não tá correndo risco de tomar uma bronca. Não tá correndo risco de entortar ali uma gaveta. Às vezes você vai fazer o mais fácil, sem fazer o que precisa ser feito certo, da maneira correta, você se expõe ao risco de perder uma empresa, de perder sua credibilidade, Sim. de ter prejuízos muito maiores do que entortar uma gaveta. Então, isso daí, essa passagem também eu costumo lembrar, porque foi muito marcante para mim, e eu procuro usar sempre. E uma outra desse período aí de 18 anos, já foi com outro advogado, também falecido, mas um grande mestre, vamos dizer, mais um pai na vida, né? O Dr. Sérgio Roim, um dia, era meio de ano, eu cheguei lá, sem blusa, e aí ele pegou, olhou, e falou assim: Adriano, eu vou descer pra tomar um café, vem comigo. Falei: vixe,
nunca me chamou pra descer pra tomar café. Mas descemos, aí era ali no edifício Marina, né? Bem na Sampaio Vidal com a 9 de julho. Viramos a 9 de julho pra 4 de abril, aí viramos ali na Prudente, tinha uma loja, que eu achava uma das lojas mais chiques que nós tínhamos na época na cidade, pra roupa masculina. E aí chegou lá, ele chamou a moça, que ele sempre comprava lá, chamou pelo nome, não me lembro mais, falou assim, fulana, mostra a jaqueta pro nosso Adriano aqui. Ela foi, pois não, doutor Sérgio. Aí foi, pegou a jaqueta, mostrou e tal. Aí eu vesti e tal, gostei de uma cinza, que tinha uma faixa, uma jaqueta cinza daquela tipo nylon, que tinha uma faixa assim, transversal assim, um lilás, alguma coisa parecida com isso daí. E aí ele olhou e falou assim, ficou boa, Adriano? Ficou assim, doutor. Gostou? Gostei. Falou assim, é de presente pra você. Aí eu aceitei, né? Mas eu fiquei querendo, porra, não é aniversário meu, não é nada. Não é? Não é aniversário meu. Sim. Aniversário meu é em novembro, não é em meio do ano. Tá, beleza. Agradeci, fiquei grato, lógico. Beleza. Anos depois eu fui entender aquela ação. Fui entender justamente em momentos em que eu vi que quando me faltou aquilo que o Sérgio fez comigo, deu ruim. E o que o Sérgio fez comigo? Ele ensinou a ser atento à necessidade do outro sem o outro pedir. Sim. Tô bom. Entendeu? Sim, sim. Principalmente para um gestor, né? Exatamente. Por quê? Passo A gente fala muito, mas é muito fácil a gente falar, é difícil a gente fazer as coisas. Isso é regra da vida. Não sei se é a cultura ocidental, não vou dizer que é regra da vida, como tem a verdade de tudo. Mas até onde eu percebo, nossa cultura parece que predominantemente é muito, a gente nota muito a facilidade de falar, a dificuldade em fazer. E quando a gente tem o privilégio de ser exposto a situações em que a gente tem esses aprendizados, essa vivência, a gente tem uma chance maior de deixar a mente nossa atenta para quando o exercício da gestão nós temos pequenos comportamentos que vão fazer grandes diferenças. A gente fala sempre, o que dá resultado? O que dá resultado hoje, Rafael? Qual é o principal componente de qualquer empresa, qualquer organização, para ela produzir resultado? Pessoas. Pessoas? É o computador? É o celular? É o software? Não é. Não é? São pessoas. Então, para um gestor, onde é que tem que estar o foco dele? Pessoas. As pessoas. Nós sabemos disso. É difícil alguém contestar isso. Mas entre saber e fazer, é uma diferença. Então, essa passagem foi muito bacana porque me deixou esse aprendizado que eu me esforço, me dedico para poder estar atento às necessidades das pessoas, quanto essa função de gestor. E não, até para coroar esse ensinamento de 40 anos atrás, não 40 não, uns 30 e poucos anos atrás, recentemente eu fiz um curso de uma universidade bastante importante, né, que se propõe a explicar fundamentos e princípios do exercício da liderança. A gente que já caminha já há 30 anos empreendendo, liderando, eu já cofundei, né? Ou no mínimo iniciei um negócio, mais de 12 empresas. A gente tende a ter a presunção, para assim, eu sei liderar. Sabe nada, inocente. Tem coisa ainda. Tem coisa para aprender. Cabe coisa ainda. Tem coisa para aprender. Então, minha trajetória, Ana, foi, especialmente aos 18 aí, uma curiosidade, quando eu fiz 18 anos, na mesma segunda-feira, olha que engraçado, na mesma segunda-feira, eu comecei o tiro de guerra, a faculdade de Direito e o emprego novo na Toca Imóveis, onde eu fiquei 5 anos. Como corretor?
Não, na área de locação. De locação. Na área comercial também, né? Comercial. Então, rapaz, se dava pra ter uma injeção cavalar de mudança, ao mesmo tempo, imagina, no mesmo dia, você começa tiro de guerra, faculdade e um emprego novo. E lá também teve N passagens lá na Toca Imóveis, N aprendizados, um dos que eu sempre procuro citar né? Porque são muitos. Mas da Toca, sobretudo na figura do Roberto Borghetti, ele é um formador de gente. Sempre foi um formador de pessoas. E não é por acaso que é uma das maiores imobiliárias da cidade, não por ser imobiliário, mas um dos principais agentes de desenvolvimento da cidade. É porque o mercado imobiliário, ele puxa qualquer cidade, estado, país. É a construção, o empreendimento, os empreendimentos imobiliários são muito poderosos para isso. Mas lá eu aprendi o poder e o valor de você capacitar pessoas, se capacitar, buscar conhecimento, e ele fazia muito isso. Sempre fez, ainda hoje faz, que eu sei. E investe de verdade nas pessoas. E desde lá, eu, uma vez ou outra, escutava o Gênero falar assim, o Humberto investe em gente que ele sabe que não vai ficar. Ele não estava nem aí. Entendeu? Sim. Falei assim, não tem problema. Mas enquanto ele ficar, ele tá um pouquinho melhor do que ele poderia, sabe? Não era o cara que só falava, é o cara que sempre fazia. Então esse negócio, até há pouco tempo, um amigo dele em comum falou assim, rapaz, você é bem o tipo do Roberto, você é um fazedor, né? Então talvez esse negócio de fazedor vem desses exemplos, sim, sabe? Que a gente vê que o fazer, não só falar, mas o fazer, ele faz diferença. E aí, na época da Toca, eu comecei a comercializar produtos de tecnologia, fazendo consórcios e eletrônicos também. E até que chegou um momento que eu tive que fazer a escolha, né? Ou fazer uma coisa, fazer outra. Decidi só empreender. E isso há 29 anos. Então, há 29 anos eu venho empreendendo na área de pessoas, mas produzindo ou comercializando itens de tecnologia. Que legal. Então, assim, num resumo, se eu conseguir dar um resumão... É que você resumiu, porque isso daqui daria um livro, não daria não? Daria um livro, só para esse começo. E o que me chama a atenção na sua jornada, eu acho que você já, desde menino, ganhou duas forças, ganhou grandes forças aí. Que a primeira é de vendas, que a gente a gente divide muito, que é um dos grandes poderes que tem. A pessoa que aprende a vender, a pessoa que sabe se vender, a pessoa que entende, consegue valorizar algo e as pessoas conseguem ver valor naquilo e realmente conseguem precificar aquilo. E a outra questão de pessoas, você aprendeu a lidar com pessoas. Referente a comportamento, até marquei aqui, anotei, eu estava até falando essa semana ali para algumas pessoas que o talento ele te traz para a mesa, mas é só o comportamento que te mantém. Não adianta ser talentoso e não ter comportamento. Pelo contrário, às vezes a pessoa que sabe se comportar, ela corre atrás e ultrapassa o talentoso. Então assim, eu vendo você falar sobre isso, eu acho que é muito legal. Educação, comportamento, capacitação de pessoas. Então acredito que são duas grandes forças que você adquiriu na sua jornada de empreendedor, né, Adriano? E uma outra coisa também que chama a atenção é o fato de sempre estar em busca de conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele agrega, né, muito valor, porque a partir do momento que a gente começa a enxergar coisas diferentes, a vivenciar coisas diferentes, a gente expande a nossa mente. Uma vez expandida a nossa mente, a gente consegue passar para os próximos degraus, né? Isso é muito interessante. Ô Adriano, nessa trajetória sua, qual foi o ponto que você falou assim, pô, eu quero agora ir pro lado eu quero me tornar um presidente da associação comercial? Qual foi essa virada de chave de você estar empreendendo ali no comércio local, de você falar, cara, eu quero agora ir
para um degrau acima, eu quero ver ali como que funciona, eu quero estar ajudando também o lado do empreendedorismo, porque eu acredito que o presidente de uma associação comercial, ele vem em busca disso, né? Ele passou alguns desafios e ele vem trazendo essa experiência do que aconteceu ali no negócio dele e fala, pô, eu quero ajudar mais pessoas referente a isso. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Tá conectado a essa busca por conhecimento. Eu, até onde eu guardava os certificados, eu já tinha mais de 260 certificados de cursos diferentes. Então tá aí uma prova concreta do tamanho e influência que esse Roberto da Toca teve sobre mim, no sentido de falar assim, ó, investe nisso daí, que isso daí pode trazer, é um insumo, é o capital que ninguém vai te roubar, ninguém vai te tirar. É aquele onde você vai investir e ele tem a maior chance de trazer frutos. E aí, num desses cursos, desses 200 e tantos cursos, alguns deles foram pelo Sebrae, um deles foi o Ideal. Hoje esse programa, onde eu sei, não existe mais. Tem outros similares. Mas foi um dos melhores cursos que eu já fiz no sentido de preparar líderes de vanguarda. Pessoas para entender comportamentos que colaboram na liderança em busca de propósitos. E esse curso específico, ele era muito embasado na liderança de organizações sem fins lucrativos. É o caso de uma associação comercial. Sim. E lá eu tive contato com, na época, né, o Sérgio Lopes Sobrinho, que era presidente da associação, o Márcio Medeiros, que é o assessor de imprensa já há muitos anos da associação comercial, então eu tive essa conexão com a associação comercial. A partir dessa conexão, eu fui convidado como eu era associado, né? E olha que curioso. Daí um ensinamento que a gente tem que sempre lutar contra os nossos preconceitos. Eu tinha um preconceito, eu achava que a associação comercial era algo do governo que me obrigava a eu pagar uma mensalidade, a porcaria daquela mensalidade, para eu poder consultar para quem eu podia vender fiado. Então eu não tinha uma boa imagem. Assim, é um boleto que eu sou obrigado a pagar, sabe? Então a gente é sempre cheio de preconceitos, sobretudo na sua grande maioria, enquanto nós não caímos para dentro. Cai para dentro para ver qual que é, né? E aí eu fui convidado a presidir um dia de eleição. Havia eleição na associação e eu, como associado, fui visitado pelo Sérgio, pelo superintendente na época, que ainda é até hoje, o José Augusto Gomes, o Guto. Falei assim, a gente vai ter uma eleição, precisa de um associado que tenha há mais de um ano, assim, assado, e você se enquadra, você não quer prestar esse serviço gratuito para a associação, presidir a mesa lá o dia inteiro. Beleza, vou lá. Então foi a primeira aproximação. Depois disso, o Carlos Bittencourt, que já era diretor aqui na Associação Comercial, que é atual presidente da Associação Comercial, ele me procurou na Tecnoplus e falou assim, Adriano, nós estamos organizando lá para criar o conselho o núcleo do jovem empreendedor. Vamos junto criar esse núcleo? Aí, eu vou falar uma coisa que acho que eu nunca falei. Olha só que eu lembrei agora. Eu devo ter lembrado antes, mas não tive coragem de falar. E hoje eu vou falar. Quando ele fez esse convite, eu me lembro onde eu estava. Eu estava dentro do Shopping Esmeralda, lá na loja, que a gente tinha uma loja lá dentro. E na hora eu pensei, mas não falei. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho competência para isso. Aí eu falei assim, cara, vou ver, vou pensar. Então, mas na minha cabeça, instantâneo, já foi sentenciado. Eu não tenho capacidade para isso. Né? Não estou preparado para isso. Mas como eu sempre fui um pouco ousado, falei assim, quer saber? Vamos ver. E dá. E aí eu topei e nós iniciamos um trabalho de levar as crianças que faziam parte da Casa do Pequeno Cidadão na época, aos sábados, conhecimento sobre empreendedorismo. Compartilhar um pouco daquilo que a gente fazia no dia a dia.
que para nós é o dia a dia, mas para quem nunca teve contato, é algo novo. E é insumo bom. E aí fizemos isso por 2 anos, aí fui convidado a ser tesoureiro da associação. Basicamente, diretor financeiro, compondo uma chapa que ia entrar, aceitei. E aí, a visão, o cair para dentro, a visão muda. Porque eu comecei a ver, falei assim, poxa vida, é um trabalho de graça, né? Voluntário. Mas o que se aprende, porque sobretudo a entidade de Marília, ela tem uma estrutura, sempre teve uma estrutura excelente de gestão. Organizada, séria, transparente. Então, todos aqueles bons conceitos estruturais para ter uma gestão de qualidade, eles já usavam. Então, para mim, o meu salário, o que era? Aprender. Sim. Então, eu me dedicava ali como diretor financeiro, tesoureiro. E o bom desse cargo que é assim, tem 2 para todo e qualquer pagamento. Você vai pagar um galão de água. 2 pessoas têm que autorizar. O presidente e o tesoureiro. Então não se paga nada se não tiver assinatura dos 2. Então, essa função faz você entender a engrenagem inteira. E aí eu comecei a aprender e também contribuir com sugestões. A gente se envolve. Depois disso eu fiquei 6 anos como vice-presidente e depois disso 6 anos como presidente. Mas nessa jornada aí de quase 17 anos como voluntário, eu defendo sempre, e foi um ótimo investimento. Porque o que se constrói é arriscado, porque você tende a se envolver muito, dependendo do perfil de cada um, né? Eu tenho um perfil muito intenso. Quando eu vejo que algo assim é muito bom, eu acabo me envolvendo demais. Então, se corre o risco, se você, como lá é voluntário, você corre o risco de descobrir aonde paga, né, o leite das crianças. Então, é esse o único cuidado que eu sempre defendo. Senhora, vale a pena, Adriano, trabalhar de graça? Não vale, porque a rede de relacionamentos que você vai criar, o quanto você vai aprender na troca, em contato com outros empreendedores que normalmente estão num estágio muito mais bem sucedido que você mesmo e tudo mais, esse pagamento aí eu julgo ele valioso para quem valoriza o conhecimento, valoriza o relacionamento, network, etc. Se não fizer sentido para você, não vá, porque não tem dinheiro, esse é o pagamento. E tem trabalho, né? E tem trabalho, sobretudo para quem se envolve. Mas deu oportunidade de a gente realizar e deixar uma margem de contribuição, assim como as outras 26 diretorias anteriores, cada uma deu uma margem de contribuição em uma organização e ela é um vetor de impulsionamento também do desenvolvimento da cidade. Ela se envolve em muitas coisas públicas e não públicas, ou seja, que venha a conhecimento público e que não venha a conhecimento público, mas sempre com foco não só em prestar serviço que seja vantajoso para os seus mensalistas, sim, né, para os seus associados, que não é obrigatório, como eu pensava lá atrás, mas também como uma realizadora. E para dar um exemplo concreto, hoje nós temos no calendário da cidade um evento empresarial que, até onde eu conheço, é o maior que nós temos em termos de quantidade de pessoas falando, em termos de quantidade de pessoas participando, de empresas participando, ou seja, onde conseguiu reunir muitas pessoas, o maior que nós temos na região. Então, é uma organização que tem essa possibilidade de criar coisas que possam ser incorporadas na cidade, assim como hoje é o Evento Connect, que esse ano vai para a 6ª edição. É uma iniciativa, de novo, por valorizar conhecimento. Logo no primeiro ano, eu assumi a representatividade de uma diretoria como presidente, eu pensei, a real é a seguinte, muita gente não tem nem dinheiro nem tempo para ficar indo para São Paulo, para ficar indo para Curitiba, para os grandes centros, para poder
receber em 1h30 um conhecimento que o cara levou 30, 40 anos para compilar ali. E esse conhecimento pode ser a hora que dá aquele start na cabeça da pessoa, e aí uma pessoa fala assim, quer saber, eu vou pegar essa visão aí, vou acreditar em mim, vou para cima, e aí o cara vai para cima, daqui a pouco ele empreende, daqui a pouco ele tá empregando 10, 50, 100, 1000. É isso daí, cara, você tem que riscar esse fósforo. Você tem que fomentar isso. Então, a partir dessa visão, desse pensamento, foi assim, vamos criar um evento aqui, a gente tem condição, não tem nenhum concorrente. Então, essa entidade, ela tem esse potencial. E toda a diretoria vai buscando aproveitar desse potencial que a entidade tem, de estar em contato com rede de empresários, estar em contato com ter credibilidade, foi construído ao longo desses 90 anos, esse ano completo 90 anos, dia 22 desse mês. Então, essa passagem na associação comercial foi muito aprendizado, muito network, muito conhecimento, amizade e realizações também. O que fica para nós, para quem é voluntário, não só eu, mas os diretores, também, querendo ou não, fica no nosso currículo, fica no currículo de todos aqueles que falaram assim, não, nós vamos fazer, porque o presidente não faz bichuroca nenhuma sozinho, né? Toda uma diretoria. Nós consentimos em criar aí o Connect, o Evento Connect, e aí N outras inovações que foram feitas ao longo desses 6 anos aí. A própria mudança do nome da associação comercial para aproveitar o ID industrial para inovação, porque inovação está em tudo, no serviço, na indústria, etc. O ambiente Connect de inovação, que é um ambiente de fomento a startups, novos negócios. Então foi uma série de realizações que, ao mesmo tempo que é uma margem de contribuição para quem confiou em nós para exercer uma atividade voluntária, custeada pelos associados, a contrapartida é que fica no nosso, não só no nossa mente, mas fica no nosso currículo também, essa prova da nossa capacidade de realização, essa capacidade de liderar grupos, essa capacidade de fazer as coisas acontecerem. Então, um resumão também dessa passagem da associação comercial, é isso daí. Criamos aí algumas missões empresariais que trouxeram resultados bastante importantes, significativos. Eu cito desde a primeira que nós fizemos primeiro nós participamos para Smart City Barcelona, que foi junto com representantes de conselhos de desenvolvimento estratégico de várias cidades do Brasil, Foz do Iguaçu, do norte ao sul. Vamos lá ver o que as cidades pelo mundo estavam utilizando já e o quanto a população estava ganhando com o uso daquelas tecnologias. Sim. A partir de lá, potencializou um movimento que nós já estávamos aqui de criação do Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília, que é a união de entidades, ou seja, sociedade civil organizada, trabalhando para contribuir com sugestões para as diretrizes públicas da cidade, pensando a cidade para 20 anos para frente e dando sugestões de metas e ações que o poder público, né, pudesse analisar e falar assim, faz sentido a gente criar leis, criar o ambiente, o que for possível e necessário para que a gente atinja essa visão no futuro, para que a cidade alcance esse estágio aí, que a sociedade está enxergando e está ajudando, trazendo para nós aqui já mastigado. Então esse trabalho aí do CODEM, a criação do CODEM também foi um privilégio muito grande. Eu estar nesse momento na associação comercial para poder capitanear o início desse conselho, que tem feito um trabalho bastante importante em parceria com o poder público municipal. Algumas coisas que nós e quem mora na cidade vai colher daqui a um tempo é fruto desse movimento, dessa união, sabe? Depois dessa missão para a Estônia, para conhecer o país a nação mais digitalizada do mundo, que nos inspirou a criar um ambiente de inovação dentro da associação, mudar toda a estrutura interna da associação. Então você vê que essa entidade permite
você se colocar em movimentos. Sim. Movimentos em que você, junto com outros. E aí as coisas acontecem, transformam. Então foi uma passagem bem bacana. Adriano, lá na Estônia, né, que você falou? Uhum. Lá na Estônia, você foi pra lá quando? Quando você foi visitar lá? 2019. 5 anos atrás. 2019, 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. E lá você falou que é a cidade mais tecnológica, é isso? Não, é o país, O país. a nação mais digitalizada do mundo. De tal forma que todos os países, né, desde então, já iam para lá. Era, não sei se hoje, não pesquisei hoje, atualmente, mas lá era o único país que tinha uma academia de digitalização de governo no mundo. Na época, Angela Merkel, né, que era da Alemanha, foi para lá para entender o modelo estoniano para implementar na Alemanha, Emirados Árabes. Então, desde então, um país de referência. Por quê? Porque eles viveram uma miséria. Da última vez que eles ganharam autonomia de novo como país, independência como país, falaram assim, não, estamos ferrados. Então, o nosso povo aqui está comendo porque o vizinho aqui nos ajuda, que era a Finlândia. Cada pessoa aqui ganha por ano em torno de $30. O vizinho aqui ganha 20 e poucos mil dólares. $30 no ano? Nossa. Miséria. Aí tem que mudar isso aí. Como é que muda? Educação e tecnologia. Então eles focaram nisso daí e transformaram o país de forma a se tornar a nação mais digitalizada no mundo. E lá, dentre muitas coisas, nós estávamos numa das visitas técnicas num lugar chamado Briefing Center, que é o core, né, como se fosse o cérebro do governo, onde ali que eles administram todas as informações de todo cidadão do país. E aí na apresentação, a apresentadora chegou uma hora e falou assim, nós economizamos, não me lembro agora precisamente, era 12 ou 13 anos por ano. Eu pensei na hora, falei assim, vixe, não entendi. Meu inglês tá ruim mesmo. O que será que ela falou? Eu entrei de direito, né? Também, se eu entendi, não tem lógica. Como é que economiza 12, 13 anos por ano? Aí a hora que acabou só para entender o impacto disso, sabe? Sim. E trazer esses conceitos para cá e a gente passar a acreditar em algumas coisas que eu vou dizer na sequência. Aí ela abriu perguntas e tal, eu falei assim, olha, me explica um pouco mais a respeito do quanto vocês economizam por ano, em anos. Eu nem falei se era 12 ou 13, porque eu entendi errado, né? Vai que eu errei. Ela falou assim, não, é simples de entender. É que para a quantidade de atendimentos que nós fizemos para todo cidadão estoniano ao longo do último ano, se nós fizéssemos esses atendimentos presencialmente, precisando de pessoas, e eles levassem em média 15 minutos cada um pelo outro, que seria uma média baixa, com a quantidade de funcionário público que a Estônia tem, nós precisaríamos de 15 anos para atender tudo que a gente atendeu em um ano. Entendeu? Sim. Então, se não fosse digital, eles precisariam, para atender tudo que eles atenderam durante o ano, precisaria, com aquela quantidade de funcionários que o governo estoniano tem, precisaria de 15 anos para aquela galera atender todo mundo, toda aquela solicitação de um ano. Então, daí, a gente... eu sempre... Uma das centenas de passagens que a gente olha e fala assim, poxa vida, é a mesma espécie, né? Uma boca, um nariz, 2 olhos, 2 orelhas. Pô, se eles conseguem, por que a gente não? Então faz a gente internalizar esse conceito, por que não? Se o da mesma espécie faz uns negócios muito diferentes. Não, mas lá onde você vive é muito diferente, tal. Tá bom, mesmo que não dê para fazer exatamente isso, algumas coisas a mais a gente vê que é possível. Sim. E isso muda muito o jogo, não só na nossa atuação, como a gente estava falando até agora há pouco, voluntária em alguns ambientes, mas em qualquer atuação nossa. Seja nos nossos empreendimentos, nossas relações comerciais, profissionais de toda a ordem. Então, foram N situações aí. E essas missões também colaboraram muito para a gente ter alguns insights, alguns despertar. E nessa da Estônia mesmo, 4 empresários marilienses não tinham relacionamento.
2 voltaram para cá, se juntaram, criaram uma empresa. Certo. Que vai indo muito bem, obrigado. Uma empresa de fotovoltaica. Outros 2 se aproximaram lá, voltaram. Aí um foi prestar serviço na empresa que o outro presidia. Aprofundaram o relacionamento. Tem participação numa empresa que começou do zero há 3 anos e pouco atrás. E hoje vale mais de 100 milhões. Que bacana. Então, o que eu posso a mais falar a respeito do poder de você criar movimentos para unir pessoas? Não precisa fazer nada, cara. Eles mesmos se viram, eles fazem acontecer. Só precisa juntar gente. E falar assim, ó, nós vamos juntar e é para ser coisa boa. Seja num evento Connect, seja numa missão, seja onde for. Põe em movimento, junta gente boa, que a coisa acontece. E você falando, Adriano, você toca em alguns, eu digo poderes, né? Que você fala aí, entre eles o movimento, poder do movimento, quando a gente se movimenta. A gente fala muito isso nas redes sociais nossas, fala, cara, você tem que acreditar, você tem que se mover. Fé não é ficar parado, fé é você ter ação. Então vai, acredita, tem esse movimento de caminhar. Uhum. E isso é um poder tão grande que você me fala, pô, quando eu me movimento, eu vou para novos ambientes, onde eu faço network, onde eu tenho uma visão diferente que abre a minha dimensão. Então, para mim, visão abre dimensão. Uhum. Então, você andar e ver coisas novas, a sua dimensão, se ela é assim, ela se expande. Uhum. E é justamente isso que eu quero te perguntar. Para você falar pro pessoal, o quanto você acha que é precioso o poder da visão? Olha, curiosamente, na semana passada, retornando de mais um compromisso empreendedor, né, que nós participamos com o MetaFilter do maior evento de blockchain da América Latina, o Blockchain Rio 2024, tal, que se houver tempo a gente comenta um pouco a respeito aqui, mas voltando de lá eu fiquei pensando, puxa, já me falaram tantas vezes para eu compartilhar isso a público, algumas coisas, né, a público, e aí eu pensei, falei assim, mas eu vou compartilhar com qual que vai ser a pegada? Qual que vai ser o gancho? E foi justamente isso. Até eu falei assim, bom, devo em breve começar um trabalho de compartilhar algumas coisas e para não deixar mentir, tá anotado aqui, ó. Expandindo visões. E em cima disso, que é dentro do que eu acredito, como você também, notadamente aí, acredita também, que é a partir daí que primeiro, tudo nasce na mente. Depois ela vai se materializar. Qualquer coisa. Não estou falando novidade nenhuma aqui. Mas é algo tão óbvio, tão sabido, que ao mesmo tempo é necessário ficar lembrando sempre. Porque vivemos em ambiente que não é o que é disseminado o tempo todo. É disseminado o quanto a gente tem que batalhar, lutar para a subsistência. Sim. Para ter uma dignidade. Agora, para você viver e promover vivências para outros, além da subsistência, tem que expandir a visão, cara. Se não expandir a visão, como você vai fazer além da subsistência? Não vai conseguir. Não tem nem... Não encaixa. É como você encaixar 2 pecinhas de um quebra-cabeça que não encaixa. Então eu acredito muito, valorizo muito, e é com essa convicção que eu procuro exercer a minha atividade empreendedora. Visualizar, tentar. Na prática, dá muito mais errado que certo. Essa é real. Não dá pra passar pano. Não dá pra passar pano. Não fala isso, velho. Ele contou antes da gente. Entra, pula. Vem empreender. Vem empreender. Pai, cara, a falou, maioria... é mais de 3 décadas de empreendedorismo, então tem uma puta experiência. Mas ó, pula, vem. Vem. Mas é bom demais, né, cara? E uma outra coisa que a gente gosta de falar também bastante, Adriano. É difícil as pessoas elas conseguirem imaginar algo daquilo que elas não viram ainda. Daquilo que elas não sentiram falta ainda.
Então a visão também ela está muito relacionada a isso, né? Um exemplo, quando você tocou em vários pontos, né? Aqui, eu fui em busca de mais conhecimento, vi novas coisas, trouxe essas coisas provavelmente para o seu negócio, para a sua vida pessoal. Isso te fez crescer intelectualmente também, indiscutível. Mas é porque você viu. E aí, como que vai colocar na cabeça do Adriano? Adriano, aquilo que você viu desver. Não tem como. Você viu, você olhou e falou, opa, é isso aí. tem ali. Aí como que você vai desver? Não tem isso, entendeu? Tem isso. E puxando um gancho em cima disso, eu vou trazer uma polêmica agora. A internet atual vai desaparecer. Essa aqui é uma copa forte. É corte. É corte. Vamos fazer o corte? Vamos fazer o corte. A internet. Fala. A internet atual vai desaparecer. Já fala, Padre. Como assim, Adriano? Pois é. Eu vou contar uma passagem. 29 de junho de 1995. No programa do noturno, um talk show noturno do David Letterman, que era o programa mais assistido nos Estados Unidos à noite. Dia 29 de junho de 1995, que estava entrevistando Bill Gates. E ele perguntou pro Bill Gates, o que é essa tal de internet? Né? Então essa é famosa. E lá ele fez até várias perguntas cômicas. E que a plateia tirou o sarro, deu risada junto das respostas do Bill Gates. Não só das respostas do Bill Gates, mas da brincadeira que o David fez em cima das respostas do Bill Gates. Sim. O Bill Gates começou, um momento, ele falou assim, olha, é um lugar onde tá surgindo uma coisa aí, que é um lugar onde você vai poder ouvir músicas a qualquer momento. Ele falou assim, mas igual o rádio? Não. Todo mundo deu risada, lógico. Não. Você vai armazenar e vai ouvir a que você quiser. Igual gravador? Aí todo mundo dá risada. Né? E assim foi. Foram várias perguntas cômicas. Naquilo que vocês trabalham, por exemplo, eu sei que uma das frentes de vocês é trabalhar com e-commerce, seja de produtos físicos ou digitais, né? A venda via virtual. Ele tentou explicar isso daí. Ele falou assim, não, é um lugar onde as pessoas vão comprar um martelo, por exemplo. E ele usou o martelo mesmo. E o David, autoridade norte-americana, no que ele falava à noite pros americanos todos, falou assim, mas eu já vou na loja, eu quero pegar o martelo na mão. Então, em 95, uma palavra esquisita chamada internet, era difícil das pessoas visualizarem, enxergar a utilidade. Era de tirar o sarro que alguém ia querer comprar um martelo pela internet do que ir na loja. Sabe quando eu vou comprar uma camisa, se não for lá na loja? Qual que era a resposta naquele momento? Nunca. E aí, foram várias, eu vou citar só mais uma. Uma das perguntas foi, mas você acredita mesmo que esse negócio vai pegar? Poucos têm a visão. Mas, não é porque tem uma visão fumar um baseado e viajar na maionese. Não é só viajar, né? Mas é porque determinadas pessoas têm determinadas informações e conhecimentos que reunidos indicam um caminho. Então, assim era o Bill Gates na época. Ele estava envolvido com tecnologia, né? Referência mundial com a Microsoft, já a autoridade. Então, ele já reunia algumas informações que indicavam aquele caminho. Hoje, quando nós fazemos essa afirmação, é uma afirmação que eu assino um contrato com qualquer pessoa do planeta. O valor que ela quiser. E ela vai perder se ela discordar. Por quê? Porque da forma com que ela é hoje, que a gente corre ela com o dedinho para cima para baixo, ou com o mouse e o scroll para cima para baixo, essa atual vai desaparecer.
Por quê? Porque assim como o 95 era só texto, depois foi texto, foto, vídeo, texto, foto, áudio, vídeo, depois dava para conversar. As pessoas podiam conversar. Lá atrás, naquela mesma entrevista, ela falou assim, mas esse negócio nem funciona direito, cai toda hora, você não consegue manter, ver as coisas, tá vendo, some. A estrutura tecnológica naquele momento não era. Hoje falar tudo isso aí não tem nem lógica. É a mesma coisa aqui. O formato atual não vai ser só dedinho para cima para baixo, scroll para cima e para baixo. Você tem a profundidade e a presença como se você estivesse lá. Então, isso, como toda a tecnologia, tem o seu ponto de conversão. Em 1992, a IBM inventou o smartphone, não pegou. Vendeu 500 unidades, não pegou. Não era o momento. Mais pra frente, 2000 e pouco, me fugiu agora, o Steve Jobs lançou o iPhone e mudou tudo. Sim. Não é? Era o momento. Mas já se sabia que o celular não se manteria com teclinha de 1 a 9, de 0 a 9 para sempre. É a mesma coisa aí. A experiência nossa na atual versão, ela vai mudar. Por que vai mudar? Eu vou dar só um exemplo. Vou fazer uma pergunta para quem nos assiste aqui. Você tem uma pergunta para fazer, uma pergunta na cabeça, e vai buscar a resposta na internet. Certo? Isso. Aí você entra no site, por exemplo, uma pergunta a respeito de cursos sobre tráfego pago ou e-commerce. E aí vai lá no website da Vitrine. Correto. Então, o que eu vou fazer? Se eu tiver no celular, dedinho para cima e para baixo, vou ler e buscar a resposta da pergunta que eu tenho na minha cabeça. Certo? Sim. Vou assistir um vídeo e tal. Tá, esse é um jeito. Isso. Outro jeito. Eu não cliquei eu não digitei lá o www no endereço. Eu abri um aplicativo que me dá acesso a essa internet com profundidade. Aí eu coloquei ali @vitrineads. E onde a tela que me apareceu depois, ela não sobe só para cima e para baixo. Tem profundidade e agora, nesse momento, tem um avatar lá. Não é futuro, falando já. Já tá lá. E lá, se eu quiser, tem um conteúdo aqui num totem que eu posso abrir e correr o dedinho para cima e para baixo. Mas eu pergunto para vocês, para quem nos assiste, você vai querer correr o dedinho para cima e para baixo ou você vai querer virar para o avatar que é inteligência artificial ligada à OpenAI, que é a nossa solução já está ligada, que em breve vai estar ligado também ao Gemini, Anthropic, mas só com esse que já está ligado, você perguntar para ele assim, me explica aí, falando, tá? Para ele. Me explica aí o que a Vitrine faz por mim. E ela explicar tão bem ou melhor do que os próprios fundadores. Aí eu pergunto, qual é a linguagem que acessa todo mundo? A fala. A gente presumir que todo mundo sabe escrever bem, não é bem assim. Não é bem assim. Falar, todo mundo fala. Escrever, não estou falando de analfabetismo, estou falando de construção mesmo, de dificuldade de escrever, sabe? Sim, sim. No celular e tal. Agora, fala, qualquer um consegue. Então, qualquer pessoa de 7 a 100 anos consegue falar. Aí, explica para mim aí o que você faz. E ele explicar tão bem ou melhor do que a pessoa. Outra coisa. Eu vou perguntar para ela em qualquer um de 29 idiomas e falar para ela responder em qualquer um dos outros 29 idiomas. A mesma coisa. Então, você vai precisar fazer um site multilíngua? Não precisa mais. Então, eu tô mostrando assim a faísca da ponta do iceberg. Só uma utilização prática. Eu pergunto, será que com o tempo as pessoas vão querer continuar lendo o texto e vendo o vídeo para buscar a resposta a uma pergunta que ela tem na cabeça? Ou ela vai querer perguntar pro avatar? Nem escrever para ele precisa. Adriano, só para todo mundo poder aqui entender, porque a gente já teve, né? O acesso, já colocou ali o óculos, é surreal.
Porque você consegue, né, tocar, ver as coisas ali. Então, assim, seria o mundo físico nosso dentro do digital, onde a gente poderia, onde a gente entra numa cidade, né? Entra ali numa cidade, eu quero ir na loja, quero comprar um perfume. Ao invés de você olhar um catálogo, você vai ver na prateleira. Isso. Você vai escolher aqui, vai colocar e vai ali vai conseguir transitar de maneira tão natural quanto a nossa realidade aqui. É exatamente isso daí. A gente espelhar a nossa realidade física aqui, utilizando os meios digitais, porque o que faltava era essa profundidade. Para ele se sentir como se estivesse lá. E aí a primeira objeção que vem foi assim: ah, não, mas nem todo mundo tem óculos. É verdade. Lá atrás nem todo mundo tinha smartphone. Isso. Certo? Sim. Ah, mas o óculos vai demorar. Mentira. Eu estive agora em janeiro na CES, a maior feira de eletrônicos do mundo, que é todo janeiro, lá em Las Vegas. Lá você sabe. As TVs agora, o que em breve vai estar na nossa casa, cara, eu fiquei impressionado. Parece um para-brisa. É um vidro transparente. Você olha e fala assim, cara, é um vidro. A hora que liga, tem imagem. Fala, não é possível? Tem um projetor? Não. Então, desde coisas desse tipo, né? Até perigos elétricos, não sei o que e tal. Mas tinha uma enxurrada de empresas, sobretudo asiáticas, apresentando óculos que a gente já liga no nosso smartphone, que não custa 4 pau, custa em torno de 1.000 e pouco. Então, calma lá. Não tá tão longe assim. E na nossa solução específica da MetaFilter, você não precisa do óculos. Você já não joga no celular? Sim. Joga. Isso. É a mesma coisa. Então, com o seu próprio celular, você não vai precisar mais subir e descer. Você tem a profundidade igual um jogo. Só que não é só jogo. É para isso que você falou. É para tudo aquilo que a gente faz aqui fora, fazer utilizando a mesma experiência, de uma forma ampliada. Porque lá dentro não tem limite de espaço. Vira um quintal. Não tem um limite. E na nossa solução, a gente tem um componente que a gente julga ele ser um fator muito favorável para as pessoas aderirem e não ter um mínimo de restrição. Qual é esse fator? Nós respeitamos culturas e costumes. Como na prática? Diferente das soluções que já existem, que oferecem essa experiência imersiva, é um mapa só. Então todo mundo do mundo inteiro está naquele mesmo lugar. Ah, é legal? É. Mas e se eu posso escolher Brasil? A hora que eu entro, eu posso ir ali e escolher Brasil. Eu vou no mapa do Brasil. Eu vejo as empresas brasileiras, mas eu quero conhecer as empresas norte-americanas. Escolho um mapa norte-americano e eu vou pro mapa. Eu vou andar de carro. Hoje já é assim, tá? Você pode andar a pé, correndo, de carro. Em vez de você correr para cima e para baixo, você anda a pé, correndo, de carro. A nossa próxima atualização você vai sobrevoar, porque a gente está colocando umas naves espaciais para as pessoas sobrevoar. É como se sobrevoasse a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, sabe? E parasse onde a gente quisesse para conhecer aquela empresa, aquele lugar e tal. E conhecer como? Lendo texto, foto e vídeo? Não. Perguntando pro avatar ou ouvindo da própria boca de quem é o representante da empresa, que também pode gravar em chroma key e tá ele mesmo lá dentro. Então, essas pequenas diferenças e esse componente de respeitar culturas e costumes, porque quando nós... não é uma separação. Quando nós criamos ambientes onde pessoas com o mesmo costume, o mapa do estado de São Paulo não é por cidade, é por estado. Ou dependendo do país, é um mapa só. Portugal, por exemplo, é um mapa só. Porque o país não é tão grande para dividir em tantos mapas. Mas a gente entra no estado de São Paulo. Vamos. Agora, se você já sabe o endereço que você vai, não importa se é um ambiente 3D dos Emirados Árabes. É @ o quê? Igual um Instagram. Você pode entrar em qualquer perfil. É @ o quê? Tá aberto? É uma universidade de Dubai que você quer entrar? @Dubai University. Você vai entrar. Vai entrar lá e a homepage deles, o balcão,
os avatares com inteligência artificial para você interagir. É quem estiver lá nesse momento. Aí quem tá lá nesse momento, sei lá, é um cara brasileiro, o outro é finlandês, o outro é japonês e tal. Pô, posso interagir com eles? Inclusive agora pode. Por quê? Porque você pode chamar o avatar e falar assim, ó, eu quero conversar com o Adriano, mas ele é português. Eu vou falar pra você em japonês, você fala pra ele em português. Ele vai falar em português pra você, você me fala em japonês. Uau. Deixa eu falar um negócio pra você. Isso é visão. Agora, Deixa eu falar um negócio pra você. Coisa boa é assim, não é? É. E eu vou fazer uma pergunta pro Adriano. Adriano, você falou do mercado asiático. Você conhece o mercado asiático, não conhece? Mercado americano, você conhece? Eu me conhece bastante. Mas, Adriano, deixa eu falar um negócio pra você. Tudo que é bom dura pouco. E eu tô achando que tem cheirinho de... Que vai ter vamos fazer um... Como pode dizer? Vai ter um segundo podcast, hein? Porque tem muita coisa que ficou no ar. Ficou ou não ficou? Ficou muita coisa. Ficou bastante. Assim, porque é um assunto muito interessante, né? Muito interessante. São coisas assim, a gente até, né, assim, não tem como a gente introduzir algo, né, sem também vocês conhecerem a história do fundador, né, da empresa, tal, tudo ali. Mas, cara, a gente poderia fazer outro, assim, falando mais sobre isso, inclusive... Até trazer, né, a experiência que a gente teve ali, acho que seria muito legal, né? Porque a gente ali, naquele momento, colocando o óculos aqui em pleno podcast, vendo, falando quais são as sensações do que a gente está sentindo. Mas assim, até Adriano, até pra gente, já estamos finalizando, até pro pessoal que tá nos assistindo, como você mesmo falou, não precisa ter o óculos, lógico que o óculos é uma outra experiência. Hoje, como eu consigo ter acesso a essa ferramenta que você está falando? É simples, é um aplicativo como qualquer outro. Você entra na loja do Google, na loja da Apple, coloca lá MetaFilter, baixa o aplicativo e aí você... Porque hoje eu pergunto para você, fala assim, ô Rafael, entra no metaverso. Ele fala assim, não, consegui entrar no Google. Isso. Mas no metaverso? Pronto. Agora você vai... Eu falo, a hora que eu fizer a pergunta, eu falo assim, eu entro, peraí, deixa eu pegar meu celular. Você vai clicar em cima do ícone do MetaFilter e você está dentro do metaverso, ou seja, da internet com profundidade, com esse nível de interação, de imersão e de possibilidades que vão muito além. Ou seja, nada mais é do que mais um passo nessa evolução. Sim. Daquilo que começou em 95 esquisito lá. Continua sendo internet. Agora, na internet, no modelo atual vai desaparecer, porque é natural. Duas coisas só para fechar, se tiver tempo ainda. Por favor. Por último, duas coisas. Uma que eu faço sempre um comparativo assim. Vocês usam, e quem nos assiste seguramente usa, banco no celular, né? Aplicativo. Correto. Aí eu proponho todo mundo desinstalar e voltar a usar o Internet Bank, porque no Internet Bank tem mais função do que no aplicativo. Quem topa? Ninguém. Mas por quê, cara? Ele ocupa espaço no seu celular, entendeu? No Internet Bank tem mais opção, você navega igual, blá, blá, blá. Moral dessa história. Quando surgiu essa questão do aplicativo, cara, outra palavra esquisita, você fala assim, esses caras são tudo uns loucos. Pra que eu vou instalar um negócio do banco se eu já tenho tudo na internet? No Internet Bank. Só que aí você vê os entusiastas, sempre tem os entusiastas. Usa primeiro, aí fala assim, pra mim é mais fácil fazer tal coisa. Deixa eu experimentar esse negócio aí. Entendeu? Aí o cara experimenta, vê que tem um ou outro detalhe que é mais fácil. Ele vai entrar na internet 3D e fala assim, pra que eu vou ficar lendo se eu já pergunto, o cara me responde. Ele acostumou com o mais fácil e esquece, ele não instala mais o aplicativo para voltar no Internet Bank. Então nós acreditamos nesse processo, que ele naturalmente, demora para tracionar, mas depois acostumar com o fácil é isso. Então esse é um processo que a gente acredita. E no caso da MetaFilter especificamente, Adriano, só para concluir esses dois pontos, eu até digo aqui para todos que nos assistem que todos, não só nós aqui, mas todos, devemos ser muito orgulhosos dessa possibilidade de ter uma plataforma da próxima versão da internet ser brasileira. Legal. Por quê? Não é porque a gente está envolvido nisso, a gente tem
prazer disso, tenho um privilégio disso. Para mim é um privilégio estar envolvido num projeto tão grande desse há 8 anos. Mas é porque a gente teve uma comprovação disso. Uma das maiores empresas da América Latina é a Petrobras. Em faturamento, em tamanho de mercado, valor de mercado, quantidade de funcionário, a potência da América Latina, uma das principais potências petrolíferas do mundo. Eles testaram metaverso de todos os lugares do mundo e contrataram o brasileiro, o nosso, da MetaFilter, Uau, parabéns. o ano passado para fazer 2 dias de treinamento e evento. E agora, eu estava minutos atrás, fazendo o quê? Assinando o segundo, por isso que eu atrasei, assinando o segundo contrato da Petrobras, que eles vão fazer de novo evento e treinamento para os funcionários da Petrobras, usando uma plataforma brasileira, sendo que tem outros no mundo inteiro. Então é um orgulho bastante importante. André. Parabéns, Parabéns a você, a todo o time. Parabéns de verdade. Então é um orgulho não só para nós, mas para que o brasileiro olhe e fale assim, puta, a gente consegue fazer uns negócios que pode demorar 8 anos, pode demorar 10, mas vai atingir um nível de reconhecimento, de utilidade que vai ser além da subsistência, além do... Entende? Então, aí, se houver uma outra oportunidade, a gente faz o que você sugeriu aí, da experiência, mostrar e tal. Mas para hoje, quem quiser, entra no loja da Google, da Apple, ou entra no site da MetaFilter, tem lá, entrar no metaverso, você baixa e instala no seu Windows ou no seu Mac lá a versão para PC, notebook. Ele fala assim, mas a agenda dele que é difícil. A minha, rapaz, desde 2023 tô tentando marcar come. Agora, ó, passou, estamos no segundo semestre de 2024, estamos gravando, agora voltou. Vamos ver, né? Por nós ele já chega rápido, pra gente gravar mais um pouco sobre esse mundo tão legal. Ô Adriano, até pra gente finalizar, fala pro pessoal, como que o pessoal, até na sua câmera ali, como que o pessoal faz pra te encontrar, entender mais um pouquinho, usufruir um pouco desse conhecimento e das ferramentas e soluções que você traz. Olha, eu sou mais ativo no LinkedIn, pra falar a verdade. Legal, então, legal. Adriano.luiz.martins, tô lá eu no LinkedIn. Instagram é aquilo que nós conversamos há pouco. É um objetivo meu começar a compartilhar, usar desse meio ainda para compartilhar um pouco daquilo que a gente conversou aqui, outras coisas mais, sobretudo das utilidades da plataforma. Eu tenho afirmações tão polêmicas quanto essa, que a internet atual vai desaparecer e vai mesmo, é subir e descer, vai. O pouco que você falou tá ficando já não é? comprova isso, são fatos, né? É, mas eu tenho outras afirmações tão polêmicas quanto, e aí eu mostro o porquê e como, né? Por que vai reduzir estratosfericamente a solidão, por que vai reduzir de uma forma acentuadíssima a depressão, o porquê que vai reduzir o porquê que as pessoas devem sair de um estado, em grande quantidade devem sair de um estado de tristeza e etc. Tudo por conta de novas formas de fazer, de vivenciar experiências, sobretudo fazer relacionamentos dentro daquilo que está envolvendo não só a profundidade, mas outras coisas que ela traz junto com ela. Isso daí já é o gatilho pro próximo, né? Já vou deixar marcado. É isso aí? Já vou deixar anotado. O próximo já vai vir falando. Já vou deixar anotado. Já fez um... Se vocês quiserem assistir a segunda parte, onde a gente vai introduzir mais isso, comenta embaixo do vídeo o que vocês achou aqui desse podcast. Assim, a gente gosta muito, né, Rafael? Trazer pessoas que agregam valor, né? Onde pessoas que têm ali a visão, que busca também esse conhecimento. E uma outra coisa que eu ia te falar, Adriano, eu acredito muito que esse tempo de evolução que a gente teve até entrar na internet atual que a gente está agora, eu acredito que vai ser bem menor aqui, porque a propagação da informação ela tá genérica, né? Por exemplo, ela consegue, antigamente isso era muito difícil, porque pelos canais de comunicações que nós tínhamos, né? A gente tinha que
Tinha que dar um pedacinho para cada um. Então ninguém... Um exemplo, existia alguns canais que dominavam a comunicação do país inteiro. E hoje com a internet são milhares de pessoas se comunicando. Então acredito que o lastro disso aí é muito mais rápido a partir do momento que as pessoas tiverem contato com isso. O que você acha? Eu acredito também que hoje essa visibilidade e também eu faço esse link com a visão, as pessoas vão conseguir visualizar isso mais rápido, e eu tenho certeza que isso aí vai logo no próximo episódio a gente já vai ter mais boas notícias do que esse aqui. Adriano, fala pra mim, Adriano Martins de um lado, Adriano Rosa do outro, como que eu faço pra te achar nesse mundo maluco chamado internet? Adriano Rosa, @AdrianoRosa ADS. No Instagram, no TikTok, Facebook, quase ninguém usa, mas ainda também tô lá. Eu sou bem ativo lá no Instagram, coloco bastante conteúdo, então pode seguir lá também a gente. Em breve vai ter muitas novidades aqui na empresa, a gente está mudando bastante coisas, vai ter esse quadro aqui de podcast, vai se aumentar para mais outros episódios, tanto de podcast como também de mais informações, e trazendo sempre muito conteúdo aí de valor para vocês, conteúdo do que a gente gosta, do que a gente acredita que faz a diferença nas nossas vidas. E claro, com certeza o Adriano tocou muito nesse ponto aqui, que através do conhecimento a gente consegue chegar em degraus mais altos. Então é isso que a gente traz, gosta de sempre fortalecer aqui na vitrine, né? Gente, segue lá também, @Zé Rafael Júnior, Zé Rafael JR Júnior, tá bom? E obrigado pela sua audiência, deixa os seus comentários, curte, se inscreve no canal e daqui a pouco a gente tá de volta.